Olá, cursistas do curso técnico em logística. Me chamo Cristiane Correia, sou uma das tutoras do curso de logística pelo Senai. Hoje estou aqui com vocês para apresentar um pouquinho da nossa primeira unidade curricular do nosso curso, Comunicação Oral e Escrita. Comunicação Oral e Escrita faz parte do nosso módulo básico, é a primeira UC, ou seja, a primeira unidade curricular, tá? Ela tem uma carga horária de 75 horas, um período, né, para que todas as atividades, todo o estudo dessa unidade curricular seja concluída, tá? E finalizando comunicação oral e escrita, nós vamos passar para matemática aplicada, tecnologia da informação, fundamentos de processos logísticos e assim sucessivamente, até a gente chegar lá no módulo específico 5, que é o nosso projeto logístico final, né? Todas essas são as unidades curriculares que a partir de agora, você como estudante do curso técnico logística, vai passar a conhecer e a estudar, ok? Bom, dentro de comunicação oral e escrita, essa sem dúvida é uma das nossas principais unidades curricular. Por quê? Porque ela vem resgatar e, sobretudo, exaltar a importância da comunicação oral e escrita, né, nas diversas situações como profissional técnico, né? Imagine você como um futuro profissional técnico, né? O quanto será importante para você usar a comunicação escrita, saber se escrever, saber realmente formatar um texto, né? Um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, saber passar todos os seus conhecimentos de forma oral, né? São um dos fundamentos importantes realmente para a sua formação como técnico em logística, né? Esses vão ser os primeiros conhecimentos, os primeiros conceitos do curso, né? Ou seja, ele realmente vai te dar a base para as demais unidades curriculares. Por que a gente fala isso? Porque ele vai trazer conhecimentos que realmente vai fazer com que você possa interpretar uma situação de aprendizagem, que você possa realmente saber tirar toda a essência daquele texto, né? E assim por diante, desenvolver todas as suas atividades, todo o seu estudo, toda a interpretação e resolução das demais atividades, né? No decorrer dessa UC a gente vai compreender um pouquinho da importância da comunicação, o que uma má comunicação pode trazer de mal, né? Ou seja, de negativo para o processo produtivo, né? Vamos aprender um pouquinho a respeito da necessidade da escrita de um bom texto, como interpretar esse texto, como tá retirando as principais ideias, os principais significados, né? E como comunicar corretamente, né? Como passar uma mensagem de forma clara, de forma precisa, para que todos possam realmente compreender aquilo que você está dizendo, né? Então isso a gente já tem um pouquinho do apanhado, né? Muito do que a gente vai ver aqui, redação, um pouquinho de dissertação, um pouquinho dos elementos da comunicação, isso a gente já aprendeu aí no 2º grau, a gente vai só resgatar algumas coisas, mas sem dúvida nenhuma, isso para qualquer que seja profissional é de extrema importância. Qualquer nível hierárquico, nós sabemos realmente nos comunicar, nós sabemos interpretar as formas da linguagem, a gente vai perceber o quanto a comunicação correta é importante, os meios de comunicação são importantes nesse momento, saber ler, compreender, interpretar os textos, os documentos, os relatórios, os relatórios que dentro dessa profissão vocês vão encontrar muito, né? As características de um texto descritivo, que a gente possa realmente saber estruturar e compreender uma dissertação, os tipos de argumentação, os N tipos de relatórios que existem e saber realmente identificar esses tipos de relatório dentro da área de logística, né? Então, essa primeira unidade curricular, apesar da gente pensar assim que ela é simples, porque a gente vai falar de português, gramática, mas não. A gente sabe o quanto isso segue a gente, né? Qualquer que seja o nível que a gente estiver, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar aí estudando comunicação oral e escrita e que realmente você possa aproveitar
todos esses conhecimentos, resgatar esses conhecimentos para que daqui para frente fique tudo mais tranquilo, tudo mais fácil. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso ao AVA. O que é esse AVA? Nada mais é do que o nosso ambiente virtual de aprendizagem, nada mais é do que nossa sala de aula virtual, né? Aquela sala de aula que a gente estava acostumado lá, onde o professor ficava na nossa frente, ela já não existe. Porém, a gente tenta fazer ela o mais próximo possível dessa realidade de contato. A diferença é que existe um computador na sua frente, porém eu estou do outro lado, existe um tutor, existe um professor que está lá para te apoiar e para tirar as suas dúvidas, ok? Vamos conhecer um pouquinho a respeito do ambiente virtual de aprendizagem? Bom, para o primeiro acesso, né, você vai receber no seu e-mail uma senha de acesso, né, para que você possa entrar na nossa sala de aula virtual. Assim que você receber essa senha de acesso, caso você não encontre ela na caixa de entrada, dê uma olhadinha na caixa de spam para ver se realmente ela não chegou. Caso ela realmente não esteja no seu e-mail, na sua caixa de entrada, realmente você já verificou e não chegou, né? Entre em contato com a escola, entre em contato com a secretaria da escola, para saber se realmente sua matrícula foi efetivada, se está tudo certinho com a sua documentação. Caso esteja, a sua senha já vai ser emitida, tá? Daí basta você realmente entrar no site www.sistemafieg.org.br/portal cliente, ou você já pode entrar direto no ead.sistemafieg.org.br para a gente acessar a sala, tá? Caso você queira ir lá no Google, você pode digitar lá EAD, Senai, Goiás, portal cliente, que sai lá alguns endereços para que você possa acessar. Entrando nessa sala, vocês vão notar que ela tem aqui os nossos cursos, os nossos portfólios, e você vai vir aqui, ó, onde o cursor está, acesse a sua sala de aula, ok? Clicando aí, vai aparecer essa telinha do lado, né? Caso você entre pelo portal cliente, onde você vai ter que digitar o seu CPF e a sua senha. Caso você tenha esquecido a sua senha, ou de repente não recebeu a senha no e-mail, mas queira verificar se realmente sua matrícula foi efetivada, se está tudo certinho, clique aqui, ó, não esqueci a minha senha, tá? Que se a sua matrícula tiver tudo certinha, o seu CPF cadastrado no nosso sistema, vai chegar uma senha no seu e-mail, tá? Caso você tenha entrado pelo EAD Sistema FIEG, é bem simples, você já vai digitar o seu CPF, ou seja, né, o seu login, que é o CPF, e a senha que você recebeu para ter acesso à nossa sala de aula. Entrando na sala de aula, a primeira coisa que vai aparecer aqui em cima, ó, é o teu nome, tá? Você verifica se seu nome tá certinho, tudo. E aqui, para que você tenha acesso à nossa primeira unidade curricular, que é comunicação oral e escrita, você vai aqui, ó, em cursos, tá? Clica em cursos e logo depois você já clica em comunicação oral e escrita. O importante dentro do nosso ambiente virtual é que você conheça todas as abinhas, painel, página inicial do site, né? Que você entre depois e possa colocar aqui a sua fotinha, né? Configurar isso, e aí depois a gente vai falando mais sobre isso. Importante agora que a gente entre em comunicação e oral e escrita e já dê início às nossas atividades, tá? Vou entrar aqui na minha sala para que a gente possa falar um pouquinho a respeito de cada uma das abinhas que tem dentro da sala. Assim que você clicar lá em comunicação oral e escrita, você já vai ser redirecionado para a nossa sala de aula. Essa é a nossa sala de aula, essa é a carinha dela de comunicação oral e escrita, aquela que tanto, né, a gente vem falando, a gente vem conversando sobre ela. Bom, a primeira coisa que você deve notar é a tela inicial, que vem aqui com os dizeres do nosso curso. A escola onde você está matriculada, o curso que você faz parte, o módulo que essa unidade curricular
representa, que no nosso caso é o básico, a unidade curricular da qual estamos falando, que é comunicação oral e escrita, e importantíssimo, o período de realização dessa unidade curricular. Ela iniciou no dia 16 e vai até o dia 13. Iniciou no dia 16 e vai até o dia 13. O que significa isso, Cristiane? Significa que eu vou começar meus estudos no dia 16 e finalizá-lo obrigatoriamente até o dia 13 do 12. Ou seja, todo o meu estudo, todas as minhas atividades, tudo aquilo que eu tenho para fazer até o dia 13 do 12 tem que estar todas prontas para serem entregues e enviadas para o meu tutor. Descendo a barra de rolagem, você vai encontrar um vídeo do nosso professor Fabrício, que passa um pouquinho a respeito, alguns conceitos básicos que a gente falou lá na aula inaugural, a respeito do conteúdo do curso, a respeito do que o curso aborda, falando um pouquinho sobre o objetivo de cada unidade curricular, sobre a nossa metodologia de ensino, só uma introduçãozinha básica para que vocês possam conhecer um pouco mais, ok? Logo abaixo você vai encontrar os tópicos que faz parte de todas as salas, ou seja, tanto na sala de comunicação, quanto na unidade curricular de matemática, tecnologia da informação, todos esses tópicos serão os mesmos. O que vai mudar é o conteúdo desse tópico, tá? O que vai mudar é o que vem dentro dele. Porém, o tópico comunicação, conteúdo do curso, biblioteca, sempre vai ter, tá? Então a gente vai passar sobre cada um deles pra gente explicar um pouquinho o que significa cada um. Aqui tem um vídeo também do tutor Hugo, ele passa um pouquinho dessas informações a respeito de cada uma dessas abas, tá? Ele fala um pouquinho para que vocês possam ter conhecimentos. Bom, a nossa primeira aba é aqui, deixa eu mostrar para vocês, primeiros passos, ok? O que é os primeiros passos? São os primeiros documentos que vocês vão ter que ter acesso, né? São aqueles documentos essenciais, como o guia de ambientação e navegação do curso. Ele é um guia que vai te mostrar o que você realmente pode fazer dentro do curso, um guia do aluno para que você possa ter as principais referências do curso, e ele traz pra gente um plano de estudo do aluno e uma agenda de estudo do aluno. Qual a diferença dos dois, Cristiane? A diferença do plano para a agenda de estudo, vou abrir o plano aqui para que vocês possam conhecer, o plano ele é bem mais extenso, tá? Ele traz bem mais detalhado todas as atividades, aqui consta tudo aquilo que você deve estudar, todas as atividades que serão pontuadas e todas as entregas que a gente precisa fazer do início do curso, do início da UC até o final da UC, tá? Então aqui ele é bem mais complexo, porém de forma mais resumida a gente tem a agenda de estudo, tá? O que é essa agenda e o plano de estudo? É somente uma sugestão de estudo para você, para que você possa ter alguns conhecimentos prévios de como você pode planejar o seu estudo do dia 16 até o último dia do nosso curso. Ah, Cristiane, eu preciso necessariamente seguir a sua agenda de estudo? Não, eu estou dizendo para você, aluno, você pode ter essa agenda como referência para o seu estudo. Então isso vai depender muito da quantidade de tempo que você tem para estudar por dia, né, do dia que realmente você vai conseguir entrar no AVA. Pode ser que no dia, você não entrou no dia 16 ao dia 22, mas você entrou lá no dia 23, então no dia 23 você já sabe que você tem que ler tanto a aula 1 quanto a aula 2, né, tanto o capítulo, até o capítulo 5, que mais ou menos a gente te direciona para que você não fique sem estudar nada e para que você realmente consiga ver todo o contexto, realizar todas as atividades. Porém, da mesma forma que aqui falo que você tem que estudar, principalmente contra a data de entrega de cada situação de aprendizagem, ou seja, de cada atividade que a gente tem pontuada para ser entregue. Aqui diz o seguinte, que no dia 22/11
nós temos que realizar e postar a situação de aprendizagem 1, atividade 1, texto dissertativo, que vale 13 pontos. Então, da mesma forma que atividade 1, atividade 2, atividade da SAP 2, atividade 1, todas elas são pontuadas. Como a gente comentou, as atividades à distância, elas valem 49 pontos da sua nota final. Para você ser aprovado na unidade curricular, você precisa de 60 pontos, no mínimo de uma nota igual ou superior a 60 pontos. Então, as notas à distância, ou seja, tudo aquilo que você realizar à distância, elas valem 49 pontos. Aquilo que você realizar no presencial, no dia do momento presencial, ela vale 51 pontos, ok? Então, essa agenda de estudo, esse plano de estudo, ele está aqui para te auxiliar, para te dizer quais são as atividades a serem feitas, a serem cumpridas, e que se você realmente quiser seguir esse plano, ele está aí já para te ajudar, já para te auxiliar, ok? Então, todas as vezes que você tiver dúvida de uma data de entrega, de alguma atividade que precisa ser feita, ela vai estar aqui nos primeiros passos. Comunicação, o que a gente vai ver em comunicação? Esse é o espaço dos fóruns, ou seja, aquele espaçozinho onde a gente tira para tirar dúvidas, para que possamos discutir algum assunto, utilizando o fórum, onde todos vão visualizar a sua resposta, onde todos podem comentar a sua resposta e onde todos também podem utilizar desse espaço aí para que possam tirar dúvidas, falar de algum tema específico da unidade curricular. Nessa unidade curricular, a gente tem 2 fóruns, tá? O fórum Tira Dúvidas. O que serve ele, Cristiane? Da mesma forma que eu posso mandar a mensagenzinha aqui, ó, clicando no meu envelopezinho para a Cristiane, eu também posso deixar a minha dúvida aqui, registrada no meu fórum de dúvidas, tá? É só eu vir aqui em responder, digitar a minha dúvida aqui e a minha dúvida já vai lá pro fórum para logo a Cristiane ter que responder ela para mim. Só que essa mensagem todos vão ter acesso a ela e todos vão ver da mesma forma que a tutora Cristiane, tá? Mas caso vocês não queiram deixar registrado aqui, vocês podem me enviar mesmo a mensagem por aqui que a gente vai se falando. Isso significa, esse 2zinho aqui, pessoal, que eu já tenho 2 mensagens para serem lidas, tá? E aí, da mesma forma, quando vocês receberem minhas mensagens, ou mensagens do monitor, ou mensagem de outro colega, vai estar o númerozinho aqui para vocês. Bom, então dentro dos fóruns a gente vai ter tanto o fórum de dúvida, quanto o fórum para a gente estar discutindo algum determinado tema. Esse nosso primeiro fórum, ele não vale ponto. Ele é só para que a gente possa discutir um pouquinho sobre a interpretação de texto. Aqui a gente já pode notar que alguns colegas já começaram a participar, a Ana Carolina, a Kessia, tá vendo? E todos nós conseguimos ver as respostas de cada um, a gente pode discutir em cima delas. Eu posso dizer para a Ana que eu adorei a resposta dela, assim como eu posso complementar a resposta dela. É para que a gente realmente possa trocar informações e conhecer cada vez mais a respeito de um determinado tema, ok? Sempre que eu quero voltar, eu venho aqui em cima, ó, e posso clicar novamente no nome da unidade curricular, que daí eu volto para a tela inicial sem problema, tá? Isso dentro de comunicação da minha abinha, ou seja, da minha primeira guia chamada-se de comunicação. Conteúdo do curso. Cristiane, o que é isso? Nada mais é do que o conteúdo realmente para que você possa compreender todo o contexto da nossa unidade curricular, tá? São aulas interativas, aulas que vão acabar resumindo os principais conceitos do nosso livro didático, né? Ele vai trazer toda uma contextualização referente à situação de aprendizagem, ou seja, aquelas situações pontuadas lá que a gente vai daqui a pouquinho falar sobre elas.
tá? Nessas aulas você pode até encontrar exercícios como aqui a gente tem, tá bem? Para que vocês possam fazer, apesar de não serem pontuados, só para que vocês realmente possam estar testando os conhecimentos. Então, esse é um dos materiais de estudo de vocês, tá? Vamos abrir um para a gente conhecer a nossa primeira aula. Cliquei lá no nome, Comunicação Oral e Escrita, aula 1. Entro aqui, clico em entrar, normal, e já abre para mim um material todo interativo, todo cheio de bichinhos, né? E o que ele vai trazer para mim, Cristiane? Sempre ele vai trazer o contexto da situação de aprendizagem, ou seja, o contexto da minha atividade. Ele vai trazer uma história, uma situação, onde ao final dela eu vou ter que resolver um problema, vou ter que dar solução para um determinado problema, né, onde realmente vai vir a minha atividade. Então aqui eu tenho a minha primeira situação, que ela tem como um tema: um bom comunicador não fala meia palavra, né? Então ela traz aqui todo o contexto da primeira situação de aprendizagem de comunicação oral e escrita, né? Ela vem falar aqui como a comunicação pode ser imprescindível, né? Uma ferramenta para exercer as nossas atividades do cotidiano, aquilo que a gente vem falando desde o início, né? O quanto é importante a gente se comunicar, manter uma comunicação correta e adequada, né? Então ela vem trazendo aqui todo o contexto da situação para a gente, tá? Ela vem falando aqui sobre todo o contexto da situação de aprendizagem e ao final ela traz o problema para que a gente possa resolver, tá? Todo esse contexto aqui, ele deve ser estudado, assim como o contexto da situação, os conceitos essenciais, tá? Que traz os principais conceitos dessa situação, né? Fala aqui, ó, sobre a língua, sobre os elementos de comunicação. Quando a Dublin não tiver, você pode selecionar. Ele traz tanto o contexto 1 quanto o contexto 2. Essas são um pouco dos nossos conceitos, do conteúdo do curso, tá? Obrigatória a leitura do conteúdo do curso para que você possa conhecer os principais conceitos e, sobretudo, a nossa situação de aprendizagem, tá bem? Então vamos lá, esse é o conteúdo do curso que vocês também precisam fazer a leitura. Depois a gente vai para a biblioteca. O que tem na biblioteca, Cristiane? Biblioteca vai trazer para vocês textos complementares ao estudo do nosso livro didático e do nosso conteúdo do curso, que são as duas leituras obrigatórias. Traz alguns vídeos, alguns textos, e aqui eu coloquei para vocês o nosso livro didático, tá? Que muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de baixar esse livro e tudo mais. Então esse é o livro que nós precisamos fazer a leitura, assim como o conteúdo do curso, ok? Então esse é um pouquinho do livro para vocês. Cristiane, quero fazer meu cadastro na estante virtual. Acessa o nosso endereço, tá? Faz aqui o seu cadastro, quero me cadastrar, coloque lá seus dados, tudo certinho, e daí você tem já o acesso aos livros. Cristiane, consigo baixar por aqui? Não, você não vai conseguir. Caso você queira baixar, tenta ir no Play Store, tá? E coloca lá livros Senai, que você consegue baixar eles no seu celular para estar fazendo essa leitura de forma offline, caso você não queira aqui utilizar o nosso PDF do livro que está aqui, tá bem? Então essa é a biblioteca para que vocês também possam fazer a leitura dos textos. E aqui é uma das nossas principais, né? Um dos nossos principais tópicos, que chamamos eles de situação de aprendizagem. Aquilo que chamávamos há pouco tempo de atividades, exercícios e tudo mais, não existe mais no Senai. No Senai, pela metodologia Senai de ensino, nós chamamos as nossas atividades de situações de aprendizagem.
O que são essas situações de aprendizagem, Cristiane? Lembre que aqui em conteúdo do curso, eu falei para vocês que traz toda uma contextualização, traz toda uma sistemática, uma historinha para que vocês possam resolver determinado problema. Então, nada mais é do que a atividade de vocês que está aqui em situação de aprendizagem. Pode acontecer, Cristiane, de alguma atividade que esteja aqui no conteúdo do curso não estiver aqui em situação de aprendizagem? Pode. Por que acontece isso? Porque nós precisamos selecionar para vocês aquelas atividades que realmente vão contemplar a carga horária de vocês. Como o curso de vocês foi um pouquinho reduzido, a gente teve que reduzir as situações, deixando aquelas que realmente são mais contextualizadas, mais dentro da nossa realidade. Então, quais atividades que realmente eu devo considerar como atividades pontuadas? Todas as atividades que estão em situações de aprendizagem, tá? Então, as atividades que estiverem aqui são as atividades que são pontuadas. Pode acontecer de algum fórum de discussão aqui em comunicação ser pontuado, mas eu vou escrever aqui na frente para vocês, fórum pontuado. E aqui também na agenda eu vou deixar lá para vocês, fórum pontuado, valor tal, tá? Então, nesse caso de comunicação oral e escrita, a gente vai considerar somente as atividades, as situações que estão aqui em situações de aprendizagem, tá bom? Então, vamos conhecer o que seriam essas situações de aprendizagem. A gente tem aqui a SAP 1, atividade 1 e 2. Isso significa que a situação, aquela primeira situação de aprendizagem que a gente viu lá no contexto 1, na aula 1, ela tem duas atividades referentes àquela situação. Aquela situação lá que falou sobre um bom comunicador não fala meia palavra, aquela situação lá da Big Cards, ela está relacionada tanto à situação 1, tanto a atividade 1 quanto a atividade 2, tá? Dentro da situação de aprendizagem, sempre você vai perceber que vai vir a descrição da SAP, ou seja, a descrição da atividade, uma folha-resposta e um link para envio. Você notar aqui, ó, sempre a gente vai ter a descrição, a folha-resposta e o envio. Pode ser, nesse caso aqui da elaboração de vídeo, que ela realmente não vai ter uma folha-resposta. Por quê? Porque a postagem é em formato de vídeo. Eu não vou usar o Word, né? Então, nesse caso, realmente não tem a folha-resposta. Então, vou ter a folha-resposta somente aqui na atividade do texto dissertativo, porque é um texto, e vou ter aqui na reescrita de texto, porque também é o Word, tá? Então, na maioria dos casos, você vai encontrar a descrição da sua atividade, a folha-resposta e o envio da atividade. O que eu preciso fazer aqui? Sempre baixar todos esses documentos. Eu preciso abrir para realmente fazer a leitura minuciosa de cada um desse contexto, de cada uma dessas situações. Você vai notar aqui, ó, que eu simplesmente fiz um print, ou seja, copiei a situação de aprendizagem que está lá em conteúdo do curso. Então, eu copiei. A única parte que realmente vocês não vão conseguir visualizar aqui, ó, é os conceitos essenciais, que é aqueles principais conceitos que daí realmente vocês precisam ir lá em conteúdo do curso e fazer essa leitura. Cristiane, mesmo tendo a descrição aqui, eu preciso ir lá em conteúdo do curso para fazer a leitura? Sim, porque pode ser que alguma coisa eu não consiga printar, eu não consiga passar ela para cá. Porque, como vocês viram que é um material interativo, pode ter algum conceito escondidinho, alguma coisa que vocês precisam realmente ir lá em conteúdo do curso para fazer essa leitura, tá? Então, pode ser que em algum momento realmente você precise voltar lá para fazer essa leitura, tá? Então, essa é a descrição da nossa SAP 1, atividade 1. Baixando isso, eu vou baixar o que agora? Depois que eu li a minha situação de aprendizagem, né,
entendi todo o contexto, fiz a interpretação de todo o texto, anotei todas as questões principais, tá? Eu vou baixar a minha folha resposta para que realmente eu possa responder a minha primeira resposta. Então vamos abrir aqui ela para que vocês possam visualizar. Olha só, ela traz da mesma forma um pouquinho do contexto, tá? Da situação, todo aquele contexto que tá lá, mais uma vez para que você possa fazer a leitura, mais uma vez para que você possa compreender. Traz algumas dicas do capítulo que você deve ler, onde está esse contexto da aula virtual, e traz a solicitação e como deve ser a formatação desse texto. Bom, essa primeira atividade, ela fala a respeito de uma comunicação, né, de um ruído que aconteceu dentro de uma empresa, dentro da área de produção da empresa Big Cards, né? Houve um ruído muito grande em razão de um método de comunicação, de um processo de comunicação utilizada. Houve falhas de comunicação, onde trouxe aí diversos prejuízos, né? Uma série de questões que a Big Card agora vai ter que resolver. Só que para que a gente possa realmente dar uma solução para isso, identificar melhor isso, a gente precisa entender quais são os elementos de comunicação. Lembra lá no livro, lá em conteúdo do curso mesmo, que a gente falou um pouquinho a respeito dos elementos de comunicação, né? Quais são esses elementos de comunicação para que a gente possa lembrar? A gente vai ter que identificar o que é o ruído, o que é o canal, o que é o emissor, o que é o receptor, o que é o código, o que é o contexto de toda essa situação, de toda essa atividade. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, Cristiane, preciso ir lá no livro didático, entender, compreender direitinho o que é um ruído, o que é um canal, o que é um emissor, o que é um receptor, o que é um código, o que é um contexto. Assim que eu entender cada uma dessas vertentes, eu vou conseguir identificar no meu texto, né, o que significa cada uma delas, ok? Identificando isso, fica claro, bem mais fácil da gente dar continuidade à atividade. Bom, assim que eu identifiquei os elementos de comunicação, o emissor, o receptor e tudo mais, eu vou partir para a segunda pergunta. A segunda pergunta fala para mim a respeito... A segunda pergunta fala para mim a respeito do método. O método que o pessoal da Big Cards utilizou para passar informação está correta? Né? O método adequado para passar a informação pessoal da produção estava correto? Né? Você acredita que ele foi o mais adequado? Caso você me diga que realmente ele não foi o mais adequado, eu gostaria que você me dissesse o que você utilizaria nesse caso para evitar esse problema, para dar uma solução para esse caso, né? Só que eu peço para vocês fazer o quê? Um texto dissertativo contendo todo esse desenvolvimento aqui, né? Você vai fazer uma breve introdução para essa resposta. Você pode falar um pouquinho sobre comunicação, você pode falar um pouquinho a respeito do que aconteceu aqui, né? Da situação de aprendizagem mesmo, da Big Card, fazer um resuminho bem pequeno, né? Ou seja, você vai lá no nosso livro, saber o que você deve abordar na introdução, saber o que deve ser abordado no desenvolvimento e conclusão. A gente vai, a partir de agora, a partir dessa primeira atividade, desenvolver um texto de dissertativo. A gente vai aprender a desenvolver ele. Eu não quero uma resposta simplesmente, o ruído é isso, o canal é isso, o canal é isso, eu não concordo, ele não é o mais adequado, eu quero que faça isso. Não, eu não quero uma resposta assim direta,
é bem simples, não. A partir de agora você é um técnico em logística, você faz parte do Senai, você faz parte de uma escola que exige de você realmente muito mais do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, a partir de agora eu quero um texto dissertativo que tenha uma pequena introdução daquilo que vai ser respondido, um desenvolvimento e uma conclusão. O importante é que a gente consiga identificar esses elementos da comunicação dessa história, consiga dizer se realmente essa comunicação foi adequada ou não e apontar uma solução para isso, tá? Gostaria que vocês se atentassem para a formatação do texto. Eu estou dizendo para vocês colocarem Arial ou Times de fonte, para vocês colocarem um tamanho 12, o alinhamento sempre justificado e o espaçamento entre linhas. Cristiane, como eu faço isso? Bom, eu vou selecionar o meu texto, né? Vim aqui, seleciono o meu texto todo, né? Para quem não conhece, venho aqui, coloco aqui a minha fonte em Arial, coloco o tamanho 12, conforme tá pedindo aqui, tá? E vou colocar aqui justificado. Vocês viram aqui que já está justificado o meu texto. Ele poderia estar assim, tá vendo? Todo desconfigurado aqui na lateral, alinhado à esquerda. Poderia deixar ele centralizado, mas não é isso que eu quero. Poderia deixar alinhado à direita, mas não é isso que eu quero. Eu quero meu texto justificado, todo arrumadinho, tá vendo? Ele justificado. E aqui tá me dizendo que eu quero um espaçamento entre linhas 1,5. O que eu faço? Vou lá em parágrafo e escolho aqui, ó, espaçamento entre linhas 1,5, tá? Eu quero esses textos de vocês formatado, porque a partir de agora a gente precisa, né, demonstrar documentos formatados, documentos bem estruturados, tá? Talvez agora eu não vou cobrar tanto isso, mas que a gente já comece aí, ter em mente de que isso é necessário, de que isso vai fazer parte das nossas correções, ok? Então, essa nossa primeira atividade do texto dissertativo. Ficou pronta a minha atividade, Cristiane? O que eu vou fazer? Eu vou lá em menu arquivo, vou salvar a minha atividade, né? Eu vou salvar aqui na área de trabalho, mas vocês podem aí fazer uma pastinha para o curso técnico, para que vocês possam estar salvando. Escolha aqui a área de trabalho, SAP 1, atividade 1, aí eu posso pôr aqui o nome da UC, ó, para ficar mais fácil, UC 01, né, para ficar mais fácil, e vou salvar lá na área de trabalho. Agora eu preciso enviar a minha atividade depois de pronta. Como que eu faço isso, puxa? Todas as atividades, ela tem um link de envio, né, o seu link correspondente. Se vocês notarem aqui, ó, a folha resposta SAP 1, atividade 1, texto dissertativo, ela tem um link de envio de SAP 1, atividade 1, texto dissertativo. Da mesma forma, descrição da SAP 1, atividade 2, elaboração de vídeo, tem o envio da SAP 1, atividade 2, elaboração de vídeo da mesma forma. Vou aqui mudar só meu status para aluno, para que eu possa enviar, tá? E vocês possam aqui acompanhar comigo como que eu faço o envio dessa atividade. Então, vamos lá. Vou enviar a minha primeira atividade, que eu fui lá e salvei na minha área de trabalho. Vou clicar em envio de atividade. Clicando em envio de atividade, tá dizendo aqui que não há notas, não há atividade. Eu vou em adicionar tarefa e vou procurar a minha atividade que está salva na minha área de trabalho. Lembra que eu falei para vocês que ela estava na área de trabalho? Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira figurinha, adicionar, e vou procurar o meu anexo. Vou aqui em procurar. Lembra que eu salvei ela lá na área de trabalho? Então, ela tá aqui, tá vendo? SAP 1, atividade 1. Vou clicar nela, vou abrir, ela já veio para cá, ó, tá dizendo que ela está aqui. E aí eu venho aqui e enviar este arquivo. Pronto,
minha atividade está anexada aqui. E agora o que eu preciso fazer, Cristiane? Salvar mudanças. Salvei mudanças, pronto. Meu status de envio enviado para avaliação. Então, isso significa que ela tá lá para a Cristiane fazer a correção ou para qualquer tutor que esteja tutoriando essa unidade curricular para fazer a correção, ok? Então, essa é a minha primeira atividade, texto dissertativo enviado para correção, tudo prontinho, tá? Antes da gente falar a respeito da elaboração de vídeo, quero falar com vocês a respeito das nossas datas de envios, datas de entregas das nossas situações de aprendizagem. Aqui diz que a primeira situação de aprendizagem, atividade 1, texto dissertativo, ela tem que ser enviada até o dia 22 do 11. Elaboração de vídeo até o dia 29 do 11. Reescrita de texto 6 do 12 e assim por diante. Então, pessoal, eu quero muito que vocês possam estar visualizando isso aqui. Eu vou lembrar sempre vocês dessas datas, mas a gente precisa estar atento, porque caso você realmente mande a atividade fora do prazo, você poderá perder essa pontuação ou perder pontos que realmente possam te fazer ser aprovado na unidade curricular. Então, fique atento quanto a essas datas, né, para a gente evitar aí dor de cabeça, evitar reprovação, evitar recuperação, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a nossa primeira atividade foi enviada dentro do prazo, ok, né? Nossa primeira atividade aí, onde a gente tem que fazer um texto dissertativo, abordando aí os elementos da comunicação, né? Falando a respeito do método da Big Card, né? Se realmente esse método foi o adequado, e dar uma solução para esse problema que aconteceu lá, né? Com a comunicação dentro da Big Card, ok? Bom, a segunda atividade, ela trata-se de uma elaboração de vídeo. O que é isso, Cristiane? É uma elaboração de vídeo mesmo. Agora a gente vai praticar um pouquinho da comunicação oral, para que a gente possa realmente ver, né, como tá aí a dicção, como você coloca, se realmente, né, você consegue se comunicar de forma clara, se você consegue realmente resumir aquilo que está sendo pedido, né? Então, essa é a nossa segunda atividade, que é a atividade de envio aí do texto, né? Então, o que eu preciso fazer desse envio do texto? Não, desculpa, da gravação do vídeo, do envio do vídeo. Bom, aqui me diz que a solução da comunicação, ela foi resolvida. Por quê? Você fez a atividade 1, então você me disse lá uma solução, eu corrigi a sua atividade, ok, né? Agora a gente vai partir para o próximo problema. A partir de agora, você vai se colocar no lugar do presidente da empresa e vai ter que gravar um vídeo para que ele seja enviado para os clientes que foram prejudicados com essa parada da produção, que atrasou a produção e tudo. E daí você vai ter que me enviar esse vídeo para que eu possa te avaliar. Só que esse vídeo, ele tem que ter alguns pré-requisitos, que são esses aí, ó. O vídeo tem que ter exatamente 1 minuto de duração. Você deve se apresentar com seu nome, sobrenome, como presidente da Big Cards. Você tem que falar um vídeo pedindo desculpas em relação ao atraso da entrega. Enfim, toda essa comunicação, ela deve ser dita de forma clara, isso em 1 minuto, para que a gente possa fazer a correção, tá? Então, essa é a atividade de número 2, ela é bem simples, só a elaboração desse vídeo, né, para que a gente possa aí avaliar um pouquinho da comunicação oral de cada um de vocês. Na primeira etapa, a gente avalia a parte de comunicação escrita, né, se você realmente sabe fazer um texto dissertativo, se você sabe, né, fazer um texto com a introdução, com desenvolvimento, né, e agora a gente vai avaliar a parte da elaboração de vídeo, tá? Na nossa segunda SAP,
ou seja, na nossa segunda situação, ela já não vai falar mais da Big Cards, ela vai falar um pouquinho a respeito de outro tema, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito da eficiência da comunicação, né, que a gente viu lá em cima, e a partir de agora a gente vai ter que fazer uma reescrita de texto, né? Temos um texto, né, que foi escrito aí para funcionários que não são do Brasil, né? Então são líderes estrangeiros, né, que têm outros idiomas, porém eles tentam falar o português. E a partir de agora você vai ter que ler, ou seja, tirar a ideia principal desse texto e reescrever ele de uma forma que a gente compreenda a informação que deve ser passada, né? Então aqui o texto ele tá meio confuso, meio desordenado, né? E aí ele precisa, realmente a gente precisa entender essa mensagem e reescrever. O importante é que a gente possa ir lá em conteúdo do curso, fazer a leitura da situação, ou seja, do contexto dela, que aí fica mais fácil para que a gente possa reescrever esse texto, tá? Como eu disse para vocês, as situações elas estão lá. A gente está falando da segunda SAP, que é reescrita de texto. Se a gente for aqui, ó, em conteúdo do curso, como eu disse para vocês, e lá na aula 2, você vai ver toda a contextualização dessa atividade. E aí fica até mais fácil para que a gente realmente consiga ir desenvolver o texto e saber realmente o que está sendo falado, o que está sendo dito, tá? Então essas são as nossas 3 atividades, 3 SAPs dentro de situações de aprendizagem. Para a pontuação dos 49 pontos, além dessas 3 atividades, você vai encontrar aqui, ó, o nosso simulado SAEP. Cristiane, o que é esse simulado SAEP? Elas são questões que são tiradas da nossa apostila, tá? Tudo que tem aqui, se você for lá na apostila, você vai encontrar, tá? Entrando aqui, você vai direto para tentar responder o questionário agora. Vai sair aqui para vocês, ó, só 8 questõezinhas para que você possa responder. Todas essas questões estão baseadas no nosso livro didático. Então, se fez a leitura do livro didático, tudo certinho, consegue responder. Você vai estar com o PDF baixado, então você pode abrir o PDF assim, ó, do ladinho e ir procurando cada uma dessas respostas para tirar nota máxima neste questionário, que, como vocês vão ver aqui, ó, ele vale 10 pontos. Então, ao abrir o simulado, vocês não têm outra opção, vocês não vão ter outra chance, tá? Vocês vão ter somente uma. Então, abra a apostila, caso haja necessidade. Abra o livro, a apostila, o livro didático do lado. São atividades que são todas retiradas de lá, tá? Então, é para realmente forçar você a leitura do nosso livro didático. Ela não tem outro objetivo a não ser esse de fazer você ler o livro didático e fazer você compreender cada um dos conceitos, cada um dos conteúdos, tá? Importante, pessoal, as atividades, todas essas atividades que fazem parte tanto de comunicação oral e escrita como de qualquer unidade curricular, ela precisa de leitura, ela precisa de compreensão. Sem leitura, sem dedicação, sem realmente se atentar para tudo aquilo que vocês estão fazendo, vocês não vão conseguir responder. Vocês viram que é preciso muita leitura, muito conhecimento. Então, antes de resolver qualquer situação de aprendizagem, não deixe de estudar, não deixe de ler, não deixe de marcar
os principais abordagens da situação de aprendizagem, do contexto, faça a leitura do livro, faça a leitura de todo o conteúdo do curso, da situação problema, dos conceitos essenciais, leia com atenção toda a situação da atividade, anote tudo, as principais ideias da situação, faça uma boa interpretação, né? Busque outras fontes para resolver a SAP, busque outros sites de busca, leitura dos materiais complementares. Então, pessoal, tente resolver, tente interpretar, não fale que você não está entendendo nada. Sempre busque formatar uma pergunta para que eu possa te ajudar, para que a gente não perca tempo e a gente possa entender que você realmente está estudando, que você realmente fez a leitura, tá? E para que a gente possa ir realmente somente naquilo que você tiver com dúvida. Então é isso, pessoal, esse é um pouco das nossas atividades dentro de comunicação e oral e escrita. Então são 3 atividades: SAP 1, atividade 1, texto dissertativo, SAP 2, atividade 2, que é o vídeo, e SAP 2, atividade 1, que é a reescrita de texto, e o simulado SAEP. Então a gente tem um período, já iniciou a unidade curricular, então comece os seus estudos o quanto antes, não perca as datas de entrega. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com o seu tutor, que a gente está à disposição para ajudá-los no que for preciso, tá? Boa sorte e até a próxima unidade curricular.